Chile. Esta é a pimenta mais picante do mundo, e aqui está um restaurante chinês preparando um prato especial com chile. Eles adoram comer chile, que fornece quase 50% das pimentas e chile frescos do mundo, produtos disponíveis o ano todo. Hoje, junte-se a nós enquanto visitamos algumas das maiores fazendas de pimenta do mundo para aprender como as pimentas são cultivadas e processadas. Antes de começarmos, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para que possamos fazer mais vídeos. Primeiro, vamos falar sobre as pimentas mais comuns cultivadas na China. Iremos categorizá-las com base na intensidade de calor, que é medida globalmente pela unidade de calor Scoville ou escala SHU. Pimentões curtos, por exemplo, registram valores na faixa de 0 SHU, enquanto as pimentas chinesas alcançam 50.000 SHU. Outro chile comum na culinária chinesa é o chile 7 estrelas de Sichuan, que tem um nível de calor de aproximadamente 60.000 SHU. Finalmente, o chile lanterna amarela de Hainan é uma das pimentas mais picantes globalmente. Sua natureza ígnea frequentemente o relega a usos medicinais ou desafios alimentares intensos. Algumas das principais regiões produtoras de pimenta na China incluem Guizhou, Hunan e Jiangxi. A região de Zuni, na província de Guizhou, ganhou o apelido de capital da pimenta da China. Cerca de 85.000 acres de terra aqui são dedicados à produção de pimentas, gerando aproximadamente 5,15 milhões de toneladas, o que excede 2,2 bilhões de dólares anualmente. Então, como os agricultores chineses cultivam pimentas? A base de uma colheita abundante de pimentas está na preparação adequada do solo. Os agricultores começam cultivando o solo 2 a 3 vezes a uma profundidade de 20 a 25 centímetros para quebrá-lo e melhorar sua aeração e drenagem. Pimentas preferem solo ligeiramente ácido, com pH entre 5,5 e 6,5. Em seguida, criam canteiros elevados de cerca de 1 metro de largura e 20 a 30 centímetros de altura para reduzir o risco de podridão das raízes e doenças fúngicas. O solo é deixado para descansar e secar por aproximadamente 10 a 12 dias. A quantidade de sementes necessária por hectare varia dependendo da variedade específica e da taxa de germinação, tipicamente de 150 a 200 gramas por hectare. A maioria das variedades de pimenta começa a germinar em 48 horas após a semeadura em pequenos vasos preparados com solo superficial, esterco decomposto, fertilizante de casca de arroz, fosfato e cal. Após cerca de 25 a 35 dias, quando as mudas desenvolvem pelo menos 5 folhas verdadeiras, estão prontas para serem transplantadas para o campo aberto. Para maximizar o rendimento e promover o crescimento saudável das plantas, é comum uma densidade de 14.000 a 15.000 plantas por hectare, com fileiras separadas por 60 a 80 centímetros e plantas a 30 a 40 centímetros de distância. As plantas de pimenta precisam de solo com alto teor de umidade, então as fazendas as regam a cada 3 dias na estação quente e a cada 7 dias na estação fria. Em fazendas de grande escala, diferentes sistemas de irrigação são usados para fornecer água diretamente na zona da raiz, minimizando a evaporação e promovendo o uso eficiente de água. Os agricultores começam a poda quando as plantas começam a florir. Um problema comum nas plantas de chile é o enrolamento das folhas, uma doença viral transmitida por insetos como pulgões e tripes. A competição com ervas daninhas também pode dificultar o crescimento e a produção das plantas de pimenta. Em fazendas menores, a capina é feita manualmente, enquanto em propriedades maiores os agricultores usam herbicidas e pesticidas seletivos, formulados especificamente para cultivos de pimenta. A China cultiva pimenta em mais de 1,3 milhões de hectares, representando 35% da área total de cultivo de pimentas no mundo. A colheita ocorre cerca de 35 a 40 dias após a floração. O processo de colheita pode durar 2 meses. Normalmente, as pimentas frescas verdes rendem cerca de 30 a 45 toneladas por hectare, enquanto as pimentas secas vermelhas rendem cerca de 10 a 15 toneladas por hectare em muitas regiões. Especialmente para operações manuais de menor escala, a colheita continua sendo o método preferido para colher pimentas, normalmente realizado uma vez a cada 2 dias. Quando estão totalmente maduras, os trabalhadores colhem pimenta diariamente.
Trabalhadores experientes geralmente usam luvas e colhem as pimentas seletivamente para proteger suas mãos do calor. Segundo estatísticas, um trabalhador chinês pode colher de 200 a 250 quilos de pimentas por dia manualmente. Excepcionalmente, trabalhadores qualificados podem até superar isso, atingindo 300 a 400 kg por dia. Para a pimenta em grande escala, máquinas de produção são utilizadas na colheita. Essas máquinas agitam suavemente as plantas de pimenta, fazendo com que os frutos maduros caiam em caixas de coleta ou transportadores abaixo. A eficiência das colheitadeiras é notável, com rendimentos variando de 50 a 100 toneladas por hora. Em apenas 2 horas, um campo de 1,5 hectare pode ser transformado de vermelho vibrante para verde. Essas máquinas utilizam lâminas afiadas para cortar os frutos das plantas, junto com uma parte do caule. Elas podem colher de 20 a 50 toneladas por hora e cobrir de 5 a 8 hectares de pimentas por dia. A produção anual total de pimenta na China é de 16,8 milhões de toneladas, representando 46% do fornecimento global de pimenta. O molho de pimenta, com sua mistura tentadora de calor e sabor, cativou papilas gustativas em todo o mundo. Suas origens remontam ao século VII na China, e agora ele se tornou um condimento indispensável na culinária asiática. A jornada do molho de pimenta começa com a seleção e preparação cuidadosa dos ingredientes. Primeiro, as pimentas são meticulosamente lavadas e inspecionadas para garantir sua frescura e qualidade. O próximo passo envolve moer e misturá-las em uma pasta, adicionando temperos como vinagre por cerca de 30 minutos. Dependendo do perfil desejado de calor e sabor, as sementes podem ser removidas ou mantidas. A mistura é então armazenada em barris de 55 galões para ser usada ao longo do ano. Quando está pronto para cozinhar, o molho à base de pimenta é misturado com açúcar e outras especiarias em uma máquina industrial de mistura e filtração para criar uma textura suave e consistente. Em seguida, o molho é esterilizado, rapidamente resfriado e engarrafado. Nos últimos anos, o mercado de molho de pimenta na China experimentou um aumento notável, impulsionado pela expansão da classe média, estimada em cerca de 707 milhões de pessoas em 2018. Além do molho de pimenta, o pó de pimenta é também um alimento básico em muitas cozinhas pelo mundo, como na Coreia do Sul e na China, que é um dos maiores produtores e exportadores de pimenta em pó, com um volume anual de exportação de aproximadamente 70 mil toneladas. Para um pó de pimenta mais suave, as sementes são removidas usando um separador de sementes. No entanto, para um pó mais picante, cerca de 70% das sementes podem ser mantidas. Em seguida, as pimentas são moídas até se tornarem um pó fino e peneiradas para remover qualquer impureza. O tamanho da malha de peneiramento determina a finura do pó de pimenta. Finalmente, o pó é embalado e armazenado em um local fresco, seco e escuro, longe da luz direta. Quando armazenado corretamente, o pó de pimenta pode manter sua qualidade por 6 a 12 meses. A culinária asiática é um tesouro para os amantes de especiarias, de Sichuan, na China, com o mapo tofu apimentado, a sopa picante tom yum da Tailândia, as pimentas dão um toque picante a inúmeros pratos. A Índia possui uma vasta gama de curries picantes, como o vindaloo e o rogan josh, enquanto a Coreia oferece o calor reconfortante do kimchi. O sambal chili da Malásia é uma pasta essencial que infunde os pratos com um sabor intenso. Cada região exibe suas variedades de pimenta únicas e técnicas de preparo. A Ásia oferece uma aventura sem fim para quem busca uma emoção picante. Você é do time molho de pimenta ou pimenta em pó? Me avise nos comentários abaixo. Por enquanto, adeus e até o próximo vídeo. Então, não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para receber mais vídeos informativos como este. E aproveita para conferir um dos vídeos sugeridos aí na sua telinha. Continua aqui com a gente.